que tá chorando, menino? O pastor disse que nós estava fazendo feitiçaria africana. Quem mandou você chorar por isso? Eu te digo uma coisa. Se eles não tivessem escolhido o Deus dos brancos em vez dos deuses Axante, eles não iam poder dizer uma coisa dessas pra mim. O Deus do homem branco é igualzinho ao homem branco. Ele acha que é o único Deus, igualzinho o homem branco acha que é o único homem. Mas a única razão dele ser Deus em vez de Niame, ou seja lá quem for, é porque a gente deixa. A gente não luta contra ele. A gente nem mesmo duvida dele. O homem branco nos disse que ele era o caminho e nós dissemos sim. Mas quando foi que o homem branco disse que uma coisa era boa pra nós e ela foi boa de verdade? Eles dizem que você é um feiticeiro africano? E daí? E daí? Quem ensinou a eles o que é um feiticeiro? Olá, amigos do Papo Literário. Eu sou Wilson Júnior e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Caminho de Casa, de Yaa Gyasi. Ela é ganense, né? Na realidade nascida em Gana, mas radicada nos Estados Unidos, e dá uma grande sensação de que esse livro é uma forma dela de se reconectar com as origens. Aqui a gente vai acompanhar a história de duas personagens e seus descendentes, a Effia e a Essie. Elas são irmãs, mas elas não se conhecem, e o destino delas acaba se cruzando quando ambas estão no castelo de Cape Coast, que fica ali na Costa do Ouro em Gana, ou o que hoje é Gana. E uma acabou se casando com um governador do castelo de Cape Coast, como uma forma de aliança com as tribos locais, e a outra acabou sendo capturada numa batalha e levada como escrava. E lá ela está aguardando para ser, vendida e transportada num navio negreiro para a América. É uma história que vai falar muito sobre legado. Ela tem uma construção muito singular porque as personagens, elas meio que se fecham em capítulos. Cada capítulo segue o próximo descendente, os filhos, os netos, os bisnetos. A história começa no fim do século XVIII e ela vem até os tempos atuais, e a gente vai acompanhando aí esses dois grupos de pessoas. Umas descendentes de escravo na América, outras permanecendo na África, permanecendo com sua cultura em Gana. A gente tem também um olhar muito interessante sobre duas das principais etnias, grupos sociais, que são os Fantes e os Achantes. Os Fantes, eles acabavam ficando ali mais na parte da costa e eram os principais responsáveis pelo comércio, pela negociação, enquanto os Achantes, era o Império Achante, que foi muito poderoso e acabava capturando muitas pessoas, e acaba que essas duas tribos, nesses dois impérios, esses dois grupos, eles tinham uma sinergia, onde um vendia os escravos para o outro e o outro intermediava a venda desses escravos para o branco. É um olhar interessante, curioso sobre a participação do negro no processo de escravidão. Para mim, o tema principal da história é legado, é tradição. Enquanto aqueles que permanecem na África têm uma manutenção dessas tradições e memórias e recordações e histórias contadas desse passado, os que vêm para a América, eles têm uma gradativa diluição dessa cultura e dessa tradição, e eles constroem uma própria cultura e tradição nova, muito ligada ao próprio processo da escravatura. A história do negro da América é muito distinta da história do negro da África, justamente por causa da escravidão. O grande impacto desse livro em mim foi pensar sobre as minhas raízes, a minha origem. Eu sou um mestiço brasileiro, me considero negro, e eu não sei quais são as minhas origens negras, quais são as minhas raízes negras, de qual lugar da África vieram as pessoas que são meus descendentes. E o mais curioso é que você não precisa ir tanto tempo no passado. Se eu voltar 5 ou 6 gerações, algum dos meus descendentes, e provavelmente dos seus descendentes, porque o brasileiro, ele é majoritariamente mestiço, era escravo. E se você voltar 2 gerações depois disso, provavelmente alguém veio num navio negreiro direto da África para o Brasil. E a gente não sabe de onde vieram essas pessoas, que língua elas falavam, qual era a religião delas, qual era a cultura delas, porque isso se diluiu. O Brasil gosta muito de se orgulhar de ser um país de 3 etnias, os índios, os negros e os brancos, mas no fim das contas a cultura hegemônica que permaneceu foi a cultura europeia, a cultura branca. A gente tem toda uma origem cultural, de todos os povos, dos diversos povos que foram trazidos da África para o Brasil, que simplesmente se perderam. Obviamente existem alguns pontos aqui do Brasil onde aconteceram muito sincretismo religioso, a gente ainda tem traços através da religião como o candomblé, como a umbanda, e existe ainda uma conexão com essas tradições africanas, mas a gente vê que é muito pouco e na maior parte do tempo são tradições perseguidas, marginalizadas. Normalmente aquilo que era cultura negra, cultura africana, acabou caindo num quesito de cultura marginal.
E apesar de todo esse contexto sociopolítico que o livro tem, na verdade é uma história maravilhosamente escrita por uma autora que, quando publicou o livro, tinha apenas 26 anos, e é impressionante o domínio dela da linguagem, a construção de personagens, cada um desses personagens que a gente vai acompanhando em tempos diferentes. E, obviamente, alguns são recortes, né, temporais menores, e em alguns a gente acaba vendo a vida inteira do personagem, obviamente com focos em alguns momentos mais marcantes, mas isso tudo construído de uma maneira muito bela. Ela faz o uso da oralidade na fala dos personagens, e isso acaba construindo uma imersão ainda maior dentro daquela narrativa. Então a gente vai acabar viajando pela história da negritude, de duas formas tão distintas, com duas experiências tão singulares. Esse livro me despertou uma sensação de nostalgia e de perda por algo que eu não sabia que eu tinha, né? Eu fiquei pensando, eu tenho uma casa no Brasil, mas eu também tenho uma casa na África. Eu só não sei se eu vou encontrar o caminho dela. A gente se vê na próxima e tchau.